Pessoas, sejam muito bem-vindos. Para quem me conhece, para quem é novo aqui no canal, eu sou a Carla Calindra e estou aqui hoje para contar para vocês o que é a análise sistêmica integrativa. Ah, Carla, você fala nos vídeos várias vezes que você trabalha com essa análise sistêmica integrativa. Afinal de contas, o que é isto? Gente, análise, né, que é o mesmo processo que pratica os analistas, muitos psicólogos da linha freudiana e junguiana. Então, a análise é o processo de olhar para determinados aspectos que você carrega consigo. É como se você recebesse um espelho, talvez pela primeira vez, para olhar para determinados aspectos do seu comportamento, do seu emocional, do seu psiquismo, sua forma de ser. Tá? Por que sistêmica? Porque eu trabalho sobre a ótica da filosofia sistêmica. O que é isso? Existem leis naturais que regem todos os sistemas. Então, quando a gente pensa em constelações, em sistemas planetários, né, existem leis ali que são regidas por magnetismo, por eletricidade e por outras tantas que talvez a gente ainda vá descobrir. Agora, pensando no magnetismo e na eletricidade, fica bem fácil da gente entender aquilo que eu atraio e aquilo que eu estou repelindo, né? Então isso aí é o aspecto magnético. Agora, no aspecto da eletricidade, é aonde eu coloco a minha energia. Eu estou colocando a minha energia conscientemente nas coisas ou eu estou jogando a minha energia exatamente naquilo que eu não quero para a minha vida? Então, quando a gente começa a trazer determinados comportamentos, hábitos para o campo da consciência, esses fatores subconscientes, inconscientes, que às vezes atrapalham a vida da gente, eles vão se tornando um pouco mais suaves. E por que integrativa? Porque eu integro a informação de vários campos sistêmicos. Exemplo, eu trabalho com os arquétipos da astrosofia, tá? Que é a parte da astrologia que é agregada com a filosofia. Então são determinadas ideias que enriquecem esse campo astrológico de forma que a gente enxergue os planetários e essas influências energéticas, magnéticas que nos permeiam como seres da natureza, como seres que estão imersos no meio ambiente. Então a gente para de ficar brigando com isso, digamos assim. Tá? Agora, existem também os arquétipos do psicodrama. Como é que funciona isso, Carla? São as máscaras, as personas que a gente precisa utilizar no teatro da vida, que é o grande drama e, de preferência, a grande comédia para muitas pessoas. Quando a gente começa a se apropriar do desenho, da imagem dessas personas, a gente começa a entrar em cena sabendo que a cena vai nos propiciar o que a gente precisa fazer ali e cumprir. Então a gente começa a entrar em cena com a personagem certa naquele momento. E principalmente parar de confundir a persona com a identidade. Agora, quando a gente começa esse processo, né, muitas vezes a gente ainda está numa compreensão de autoajuda, de autoconhecimento, e a autoanálise ela é um pouquinho depois disso, porque ela aprofunda todos esses processos. Agora, não quer dizer que uma pessoa que já está fazendo a autoanálise já tenha conhecimento de todos os aspectos da sua pessoa, não. Nem que não precise ainda de ajuda em diversos campos. São processos paralelos. Então, em algumas coisas, né, a pessoa, em alguns setores da vida, a pessoa ainda precisa da autoajuda, em outros ela ainda está no processo de autoconhecimento, mas em muitas coisas a gente já pode aprofundar e fazer a autoanálise. Agora, por que
autoanálise. Porque quando a gente vai num analista, né, seja a linha que ele trabalhe, geralmente ele vai fazendo o processo da análise e vai trazendo à luz determinados aspectos para você ir pensando e entendendo determinado tipo de coisa. Agora, todas essas informações que ele tem como profissional e que ele vai formando lá, digamos, o quebra-cabeça para trazer para você aquela informação, são informações que ficam com ele. Já na análise sistêmica integrativa, são informações que eu vou passando para os analisandos. Eu vou levando para eles quais são as formas, quais são os processos, aonde ali naquele campo sistêmico foi, digamos, ofendida alguma lei, alguma coisa que ficou antinatural e por isso começa a criar emaranhamentos, determinados nós que a pessoa não consegue dissolver na vida, em que ponto esse nó se revelou do campo morfogênico, que é aquilo que a gente traz de genética, ou em que ponto que aquilo é do campo epigenético, que tem a ver com o nosso processo cultural, com a nossa convivência social, em que momento eu estou vivendo teses, ou eu estou num processo de só renegar, de me excluir, de me sentir excluído, e aí eu estou só no processo de antítese. Aonde é que eu não percebi, onde eu posso fazer a síntese? Enxergar as coisas que são verdades para mim. E em que momento essa verdade não é uma ideia fabricada que eu comprei? Então todos esses processos, eles acontecem paralelamente, mas a maioria deles num estado inconsciente ou no máximo subconsciente. Então quando a gente vai trazendo essas imagens arquetípicas à tona, através do quê? Pode ser feito por mapa natal, pode ser feito por arquétipos contidos nos mitos, na mitologia de todas as culturas, não atrelado a nenhuma religião específica. Os arquétipos também estão presentes no tarô. Os arquétipos estão muito contidos na arte, que é uma coisa muito renegada hoje em dia na nossa cultura. É um empobrecimento cultural muito grande que tira da gente o poder de dar a nossa contribuição ao processo epigenético. Porque epi é aquilo que está na superfície, mas não é superficial não, porque o que está na superfície é um resultado do interno. Né? Vamos pensar, por exemplo, um médico dermatologista. Quando aparece alguma coisa na pele da pessoa, isso pode ter sido causado por um fator externo, mas isso só se estabeleceu porque internamente a pessoa está com a imunidade baixa, não tem os anticorpos necessários para aquele processo. Então o que acontece na superfície sempre é um processo, se não inteiro, agregado ao fator interno. Agora, a gente lança a luz nesse pedacinho nosso que talvez a gente ainda esteja precisando da ajuda e por isso a autoajuda, ou ainda esteja precisando conhecer pela primeira vez e daí o autoconhecimento, até a gente chegar na autoanálise, e nisso a gente sai daquele ator, personagem, ator, começa a ter essa distância, e daí a gente passa para o diretor, porque a gente começa a escrever essa cena, a escrever o nosso roteiro, começar a ter mais propriedade onde a gente coloca o nosso ator e, quem sabe, passar a ser o escritor e escrever a própria vida, escrever para onde você vai, começar a ter ideia de que esse processo criativo ele também é receptivo, porque o escritor é uma pessoa, né, o artista como um todo, seja um escritor, um pintor, ele é uma pessoa que ele sabe que ele não controla todo o processo. Existe a parte do imprevisível na arte, que é aquilo que a gente precisa agregar, a gente precisa sentir. O pintor sabe que no calor a tinta se comporta diferente de um dia frio, de um dia com vento, ou do seu estado de espírito.
O escritor a mesma coisa, às vezes ele quer sentar para escrever aquele dia inteiro e a inspiração não chega, o processo fica truncado. Então, quando a gente começa a entender esses mecanismos sistêmicos ao nosso redor e perceber que a gente é uno no todo, que a gente está num processo de imersão dentro de um sistema, essa autoanálise começa a acontecer, começa a fluir, e daí, né, a parte terapêutica, além desse processo metanoia, que é aquilo que acontece quando a gente realiza processos mentais que trazem respostas, algumas respostas para a gente e que vão fazendo o link dos processos, ou através da catarse, que é o que o teatro, a arte faz muito, que às vezes traz uma emoção e libera uma emoção que estava represada, que você nem sabia que estava ali. Então ele não é nem um processo ou outro, ele é uma fusão que traz uma força exatamente por causa dessa união. Então, quando a gente consegue fazer essa fusão entre a tese e a antítese, entre a metanoia e a catarse, isso que fica aqui dentro, mais profundo, que ficou no seu coração, a partir disso aqui é que a gente usa os processos terapêuticos dentro da naturopatia, dentro da arte. Enfim, é um processo bem bonito, bem bacana, convido vocês a conhecerem. É um processo que a gente pode fazer online, então as consultas podem ser marcadas via Skype, ou até mesmo pelo WhatsApp, porque são papos, digamos assim, que a gente tem que trazem muito do aspecto imagético e simbólico, que são como os dedinhos que vão lá no fundo de uma forma bem delicada e trazem algo para a superfície para ser conhecido, conscientizado e trabalhado. Então essa é a análise sistêmica integrativa. Espero que vocês tenham gostado da explicação, espero ter conseguido ser compreendida, né? Espero me fazer entender. E quem chegou agora e conheceu o canal, gostou, inscreva-se, acione o sininho sempre que tiver vídeo novo, curta, compartilhe, analise se isso é para você, porque o mais importante isso faz parte da minha verdade, isso é o que eu quero para mim, isso soma na direção da onde eu quero que a minha vida siga. Eu ando escrevendo esses meus caminhos, eu ando direcionando para que esse roteiro seja cumprido. Sou um bom ator, cumpro perfeitamente o papel das minhas personagens. Vamos pensar, vamos analisar e principalmente vamos fazer o nosso possível para ser feliz, 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 dentro de toda a felicidade que a gente puder viver, experimentar e compartilhar, ok? Então agradeço a vocês, quem quiser algumas matérias, ofiodeouro.com.br, e para quem me ouviu até aqui, muito obrigado, um beijo, feliz dia, feliz semana, feliz findes, que eu não sei quando vocês ouvem esse vídeo. Muito obrigado.